os rivais estão se reforçando, hein? O Palmeiras contratando basicamente aí o Thiago Almada, o São Paulo fazendo as suas contratações, o Santos contratando o Gabigol e Rony, o Cruzeiro trazendo o Gerson, a galera vem forte aí para 2026 e o Corinthians não pode ficar muito atrás, claro, com responsabilidade financeira, buscando manter um equilíbrio, o Corinthians vai às contratações, até porque o Transferban nesse momento acabou de cair e o Corinthians fica livre para registrar novos jogadores. A gente vai falar também do patrocínio Master do Timão, que eu comentei com vocês aqui há cerca de um mês ou 2 meses mais ou menos, quando o assunto foi o patrocínio Master, e parece que está chegando num valor interessante que eu gostaria que o Corinthians chegasse. Vou comentar com vocês a apresentação também do Marcelo Paz no Corinthians, ele falou algumas coisas interessantes. Vamos falar da contratação do Gabriel Paulista, tudo que rola nos bastidores do Timão em questão de Transferban, os pontos positivos, os negativos, as finanças do Corinthians, enfim, aqui a gente não passa pano para nada e nem para a diretoria atual. Então quem não gostar já aproveita e sai agora, porque aqui não é só coisas positivas não. Se você quiser ouvir coisas positivas, tem diversos canais também falando sobre isso, beleza? Meu nome é Jordan, esse é o canal Jordan Corintiano, é apenas um torcedor falando do Corinthians, do Clube do Coração na plataforma do YouTube. A gente tá chegando a quase 18 mil inscritos e é você que tá dando essa voz aqui pra gente. Você que é novo, sejam bem-vindos, deixa seu like, fortalece demais a gente. Você que já é inscrito, é a sua missão, você já sabe, pra deixar o like. E bora falar de Corinthians, e hoje sem roteiro aqui, que eu não tô com nada anotado, galera. Eu vou falar tudo que tá na minha cabeça aqui e eu espero que eu acerte tudo, tá? Mas bora falar de Corinthians, até porque o Corinthians basicamente acertou a contratação do Gabriel Paulista, e já vamos iniciar por aqui, porque é um jogador de 35 anos, eu tava vendo aqui alguns vídeos dele, e assim, se ele for esse jogador aí, realmente vai ser interessante ver o Gabriel Paulista competindo com o André Ramalho. Ele tem algumas características diferentes, mas é um jogador completamente brigador. A questão é a condição física desse atleta. A gente precisa saber como é que o Gabriel Paulista vai chegar no Corinthians, né? O contrato com o Gabriel Paulista ainda não saiu valores de contrato, a quantidade de temporada que ele vai permanecer no Corinthians nesse contrato, mas acho que a tendência é o Gabriel Paulista permanecer por uma temporada e meia mais ou menos ali, 1 ano e meio de contrato, no máximo até 2, dependendo das condições físicas do jogador, e eu acredito com o desempenho. Eu acho que o Corinthians vai fazer um contrato aí de 1 ano, tá? É a minha opinião. A questão de valores do salário a gente não sabe, mas também não vai ser exorbitante. Afinal, o Corinthians tem um teto financeiro, tem um limite, tá? Então, Gabriel Paulista é o novo contratado do Corinthians. Nos próximos dias ele já deve assinar contrato com o Timão, já chegou ao Brasil. Enfim, ele diz que ama o clube, né? É torcedor do Corinthians desde pequeno. Então, Gabriel Paulista está chegando no Timão para disputar com o André Ramalho e Gustavo Henrique. Bom, dificilmente com Gustavo Henrique, mas com o André Ramalho eu acho que dá para competir, né? E eu tava ouvindo aí há umas horas atrás de que o São Paulo queria ceder o Alisson pro Corinthians, porém em troca de algum jogador. E essa troca seria o André Ramalho. E eu não faria negócio. Até porque a gente tá precisando de zagueiros. E o Alisson, na moral, hein, eu vou falar aqui pra vocês, hein, galera. Só jogou bem em 2023. Sofreu a lesão de ligamento e não é o mesmo cara. O cara tá parado lá no São Paulo. As condições físicas do Alisson não são mais as mesmas. Então acho que eu nem buscaria ter interesse nesse jogador. Mas enfim, vamos acompanhar. Mas uma troca é negativo. Vamos falar a real aqui, chega. Bom, galera, em relação também ao Andrés esqueci o nome agora dele. Vou deixar a notícia aqui do lado, VAR alguma coisa agora. VAR Brengano, uma coisa assim, tá? Eu não tô com o nome dele aqui agora, mas tô deixando aqui do lado, tá? É um eslovênio, atacante de 31 anos, que o Corinthians tem interesse, segundo o jornalista, né? César Luiz Merlo, tá? É um jornalista argentino, especializado em transferências internacionais, e ele passou essa informação de que o Corinthians consultou a situação desse jogador, tá? Bom, eu busquei saber, pesquisei algumas coisas dele ali, né? 262 jogos, tem 64 gols, se eu não me engano agora, média de 1 gol a cada 4 partidas, tem boa presença de área, tem bom passe, mas assim, eu posso traduzir para vocês, tá? É um Pedro Raul 2.0, é a minha opinião, tá? É alto, mas é um Pedro Raul 2.0. A questão é que, aparentemente, pelo que eu pesquisei, ele tem mais velocidade do que o Pedro Raul, mas basicamente é um Pedro Raul 2.0, e a gente já tem um Pedro Raul aqui,
tá? Ele jogou em alguns clubes grandes, né? O São Lourenço da Argentina, né? Teve outros clubes agora que eu não lembro aqui de cabeça, né? Mas enfim, não jogou em times tão expressivos assim. No caso, o Corinthians seria o primeiro clube de muita expressão que ele viria a jogar, tá? Seria uma aposta também, enfim. Mas é uma consulta a esse atacante. Corinthians que precisa de pontas, né? Inclusive o Dorival Júnior se sentou, né, com a diretoria do Corinthians, Marcelo Paz, e passou a situação, tá? Dos reforços. Ele precisa de laterais, tanto direito quanto esquerdo. O Angileri provavelmente não vai renovar, porque o Marcelo Paz já falou isso em reunião, tá? Tá chegando ao teto, tá? Infelizmente o Angileri não deve ficar, tá? E precisa de pontas, né? O Dorival gosta de pontas, o Corinthians precisa de velocidade, precisa ir ao mercado atrás de pontas, tá? Então essa é a situação, a questão de reforços. O Corinthians já está no mercado, consultando vários jogadores, não vai fazer loucuras financeiras, então galera, não esperem gigantes contratações. É nesse nível aqui, ó, Gabriel Paulista tá livre, um outro ali tá livre, vai consultar um jogador eslovênio, né, o Pedro Raul eslovênio, vai consultar alguns atletas livres, mas não vai fazer loucuras no mercado. Esqueçam isso, tá? Já a entrevista do Marcelo Paz hoje, que ele teve uma apresentação lá, e assim, foi muito seguro em sua entrevista, foi uma entrevista muito interessante, ele é um baita profissional, foi polido, respondeu todas as perguntas, que postura desse profissional. E nos traz esperança, né? Porque ele é o cara que vai fazer essas intermediações agora no mercado. E ele tem credibilidade para isso, tá? O Marcelo Paz. Então, cara, é muito interessante. Ele falou algumas coisas que eu guardei aqui na minha cabeça em relação ao Maicon, que o Corinthians chegou no limite com ele, tá? Ofereceu tudo que podia e não podia ultrapassar um teto. E o Maicon mesmo assim não aceitou e foi pro Atlético Mineiro. Jogador que não jogou nada durante 2 anos, aí joga 2 meses bem, aí já acha que é o Pelé, né? E aí aceita ir pro Atlético Mineiro porque, segundo ele, parece que lá o planejamento é muito bom, né? Enfim, bom, vai estar ao lado de alguns familiares lá. Boa sorte pro Maicon, tá? Não é aquele jogador que vai fazer falta, obviamente, pelo menos na minha opinião. Eu não sei se para alguns torcedores aí, mas para mim, esquece, tá? Então o Marcelo Paz falou sobre isso, a questão também do Memphis Depay, né? Que no momento oportuno vai haver a renovação, até porque o jogador tem interesse em renovar com o Corinthians, tem Copa do Mundo. Eu já disse até as motivações aqui para vocês. Compensa muito mais o Memphis renovar com o Corinthians nesse período. É um jogador que já tá bem enraizado, né, com a nossa cultura. Enfim, um jogador que tem todos os motivos para ficar. A questão é a negociação agora, tá? E o Marcelo Paz disse que no momento oportuno vai haver essa renovação. Também foi falado, galera, o maior negócio da história que o Marcelo Paz pode fazer aí nessa janela, hein? Até porque ele citou que o Corinthians pode fazer a maior venda. Ele disse que o Corinthians precisa de um equilíbrio, obviamente, tanto de saída de jogadores quanto de chegadas, para não perder o nível técnico da equipe. Então precisa fortalecer ao mesmo tempo que vai sair jogadores. E ele falou sobre fazer o maior negócio da história, tá? Envolvendo uma venda de um atleta. E provavelmente estamos falando aqui, eu estou falando aqui com vocês, de Breno Bidon, um jogador que vem se destacando, a possibilidade real é ele, tá? Então Breno Bidon pode sair do Corinthians por um valor mas bem alto, já que o Marcelo Paz é inteligente em fazer essas negociações. Então uma vantagem que a gente vai ter, talvez com o Marcelo Paz, é o Corinthians não fazer mais negociações esdrúxulas, negociações horríveis, péssimas, como sempre vinha fazendo, porque qualquer clube que chegava no Corinthians, o Corinthians abria as pernas, vendia por qualquer valor, tava aí, e era isso mesmo. Talvez com o Marcelo Paz, a questão agora profissional que entra, faça a diferença. Isso, cara, para você ver quando a gente tem um profissional capacitado no clube, é completamente diferente, tá? E o Marcelo Paz é esse cara. Então, gostei muito da entrevista do Marcelo Paz, bastante seguro. A gente vai acompanhar tudo aqui, o trabalho dele durante esse ano. Afinal, o Corinthians inicia o Campeonato Paulista agora, né? No dia 11, acho que é contra a Ponte Preta, se eu não me engano agora. O Corinthians joga em casa, mas assim, vai
com mistão, né? Afinal, Yuri Alberto foi tirar sua cidadania italiana, o Rodrigo Garro sofreu uma lesão no braço, na mão, né, esquerda, está em tratamento. O Memphis Depay tem um edema no joelho direito, esquerdo, na verdade, tá? Então, também está em tratamento devido à reta final aí do Campeonato Brasileiro. José Martínez está na Venezuela por conta do Madurão lá, enfim, tá tendo uns problemas lá, então por enquanto não chegou ainda, não se apresentaram. Então o Corinthians vai com aquele mistão pro início do Campeonato Paulista, precisa preservar alguns jogadores como o Rodrigo Garro, enfim, mas o Corinthians vai com mistão nesse início. Bom, vamos acompanhar aqui. E agora, para encerrar esse vídeo aqui, eu acho que eu falei tudo, né, de cabeça aqui, me perdoem se eu falei em alguma coisa, tá? Mas em relação ao transfer ban do Corinthians, eu tô vendo muita gente feliz. É para ficar feliz nesse momento? Claro que é. Mas eu, como presidente do Corinthians, eu deveria fazer o quê? Em pensar em estancar esse problema financeiro que vai vir depois. Então, eu faço isso como? Lutando pelo clube, analisando o projeto da Safiel. Eu falei isso no vídeo anterior. Esse é o positivo. Se adianta o dinheiro? Tô adiantando, mas eu vou buscar resolver os problemas desse clube agora. Então, não tinha muito o que fazer. O Corinthians precisava adiantar esse dinheiro, adiantou toda essa grana, pagou o que tinha que pagar, mas a gente vai pagar lá na frente. A verdade é essa, né? Não tem muito o que fazer. Sabe por quê? Eu tô vendo alguns influencers falando assim, não, mas isso aí já estava previsto, é algo que está controlado. Enfim, o meu irmão trouxe a matéria, a notícia, eu vi uns influencers falando algo em relação a isso, tá? Vamos ser realistas aqui. O Corinthians já havia adiantado dinheiro da LFU em 2024 quando assinou o contrato. Foram 150 milhões adiantados que o Corinthians ainda não pagou o que está sendo descontado. Então eu adianto mais agora, né, mais 70 milhões, fora outras receitas que envolvem bilheterias, né, eventos da Neoquímica Arena, dinheiro que não foi repassado para os fundos da Arena. Você acha que quem é que vai pagar toda essa conta de dinheiro adiantado? Sou eu? A minha mãe? A minha avó? Não, tá? Então a gente precisa ter um equilíbrio ao falar todas essas coisas. A gente precisa falar os pós e os contras. Os pós é que estamos aí. Vamos contratar agora, né? As dívidas estão sendo pagas, as dívidas de curto prazo que nem essas que sufocariam o Corinthians, só que o problemão tá lá na frente. Porque o próximo presidente, se tiver próximo presidente, que eu acredito que nem vai ter, tá? Porque eu acho que vai acontecer algumas coisas antes, mas se tiver um próximo presidente, quem vai ter a bomba nas mãos vai ser ele, porque ele não vai ter as receitas que foram mais adiantadas. Então agora tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas e aí? E lá na frente, quem é que vai pagar essa conta? Não é o Osmar Stabile o melhor presidente no mundo, não. Vamos ser realistas aqui. O Corinthians veio vivendo as gestões dessa forma, sempre empurrando o problema para frente, pagando juros elevados. O Corinthians já adiantou da LFU com esses 70 milhões, cerca de 220 milhões de reais adiantados da LFU. Quem é que vai pagar essa conta depois? E fora que eu não falei os juros ainda, porque se for incluir os juros, o Corinthians vai superar aí facinho os 270 milhões de reais que vai ter que devolver, no caso, para a LFU, né? Que vai ser descontado em conta, direto, tá? Porque quando a LFU repassa as cotas ao clube, já desconta direto dali. Então, lá na frente, o presidente que vier, ele vai sofrer porque não vai ter receitas entrando no clube. Então, vamos adiantar a receita da Nike? Bora. Vamos adiantar a receita da Nike. Bora. Vamos adiantar a receita de patrocínio aí? De master da camisa? Bora. Vamos adiantar receita de patrocínio master. E é isso. A bomba, ela só explode só depois, tá bom? Então os pós e os contras. Vocês acham vantajoso? Então tá beleza. Vamos ver lá na frente, tá? A mudança que tem que ser feita no Corinthians é de estrutura. Então adiantou agora? Osmar, assina o memorando e deixa essa Safiel operar. Faz uma mudança real nesse clube, beleza? É positivo adiantar dinheiro? É positivo. Mas você tem a caneta. Agora muda a estrutura do clube para não estourar a bomba lá na frente, tá bom? Então, é isso. Em relação ao patrocínio Master, que eu acho que faltou, né? Em relação ao patrocínio Master, informação da UOL que o Corinthians está próximo de fechar um patrocínio de 200 milhões com a Esportes da Sorte. Esse é o valor que eu havia comentado com vocês aqui no canal, que eu acho que era o valor justo que o Corinthians deveria receber, né, num contrato aí até o final de 2029, são 3 anos de contrato, 200 milhões de reais, que dá o valor total de 600 milhões. Valor justo para uma camisa valiosa como essa do Corinthians. Então, se fechar,
é mais um acerto. E aí eu não sei se foi acerto do Marcelo Paz, se foi acerto do Osmar Stabile, enfim, mas é mais um acerto, tá? Dessa diretoria do Corinthians, que obviamente eu preciso confessar aqui para vocês, é um grande acerto realmente se finalizar o patrocínio de 200 milhões, tá? E eu espero que feche isso mesmo, que a nossa camisa, ela é muito valiosa. Vamos ver, vamos seguir aqui, mas parece que estamos próximos de ter o fim da novela Patrocínio Master do Corinthians na camisa, com a Esportes da Sorte permanecendo, beleza? Galera, eu acho que eu consegui falar tudo aqui para vocês, me perdoe se eu deixei de falar alguma coisa, eu acho que foi tudo. Eu acho que foi tudo, tá? Um grande abraço, se inscreva no canal, sem roteiro, sem nada aqui. Hoje foi doideira. Até mais e vai Corinthians!